Olá, boas-vindas a mais uma análise da Ford College. Hoje, a nossa missão é basicamente transformar nosso ambiente de estudos numa verdadeira linha de montagem de dados. E claro, de um jeito bem mais dinâmico. Nós temos todos aqueles blocos de construção de informação em estado bruto, e agora é a hora de lapidar tudo isso para criar algo que esteja realmente pronto para uma apresentação de alto nível. Nós estamos no nosso projeto final, o Capstone de Análise Comparativa da Solana, que coroa tudo o que entendemos até aqui sobre os principais diferenciais da rede. A grande sacada hoje é pegar todo aquele conhecimento abstrato e super técnico e converter em ativos visuais de altíssimo impacto. Afinal, fazer uma análise comparativa não é só empilhar 1 milhão de números, não é mesmo? É sobre empacotar essa informação de um jeito que a audiência consiga processar, entender e, o mais importante, não dormir no meio da sua fala. Vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Temos 6 etapas pela frente. Primeiro, vamos recapitular a nossa análise prévia. Depois, entender a ciência exata por trás da escolha do visual certo. Em seguida, construir as notas para o apresentador, botar a mão na massa com código e prática, passar por um rigoroso checkpoint de qualidade e, por fim, definir nossos próximos passos. Então, vamos direto ao ponto. Etapa 1. Recapitulando nossa análise. Vamos rever as fundações do nosso projeto. Olha só, é simplesmente impossível levantar um telhado sem ter as fundações da casa perfeitamente alinhadas, concorda? Na etapa anterior, nós focamos em aplicar critérios rígidos aos diferenciais da Solana e criamos um mapa de evidências absurdamente rico. Mas existe um contraste brutal quando vamos apresentar isso. De um lado, temos a nossa matéria-prima bruta. E jogar uma matriz gigantesca de evidências direto na tela, isso é um verdadeiro desastre estrutural. O cérebro humano simplesmente desliga quando dá de cara com uma planilha lotada de números minúsculos. Dá até um calafrio. Do outro lado, temos a salvação, o nosso produto final de excelência. Isso significa extrair de forma quase cirúrgica os 3 diferenciais mais fortes da rede e traduzir em visuais de alta resolução, super bem formatados e com anotações claras. A verdadeira engenharia da informação mora exatamente nessa curadoria, poupando a audiência de um pesadelo visual. Etapa 2. Escolhendo o visual certo. Vamos entender a estrutura lógica por trás dos gráficos. Sabe, não basta apenas ser o dado bem processado. É vital escolher a estrutura correta para aguentar a carga dessa informação. Dados diferentes exigem alicerces visuais diferentes. O throughput bruto, por exemplo, que é a capacidade máxima de transações por segundo, é uma comparação super direta entre redes. Então, qual é a melhor ferramenta? Indiscutivelmente, um gráfico de barras com os números bem evidentes. Já a tendência das taxas, que é algo que flutua ao longo do tempo, flui perfeitamente em um gráfico de linhas contínuas. E quando a complexidade aumenta? Imagina que precisamos demonstrar aquele trade-off super crítico entre latência e número de validadores. Aí a nossa saída ideal é um gráfico de dispersão, adotando uma escala logarítmica. A ferramenta que nós escolhemos dita completamente o nível de clareza da mensagem final. Faz todo sentido, não faz? Etapa 3. Notas para o apresentador. O verdadeiro guia do nosso projeto. Ter a arte gráfica mais bonita do mundo é só metade da batalha. A outra metade vive nos bastidores, naquele manual que acompanha a apresentação. O visual atua como um forte suporte, mas a autoridade e a condução da narrativa, isso fica inteiramente na voz de quem apresenta. E existe uma fórmula absurdamente eficiente para compor essas notas essenciais. Pense nisso como 4 pilares inquebráveis. O primeiro pilar exige a afirmação principal, uma única frase de muito impacto. O segundo pilar demanda 2 frases de justificativa apontando direto para a métrica exata. Nada de achismos por aqui, tá? Só dados concretos. O terceiro é o que chamamos de takeaway, 1 ou 2 frases explicando por que diabos isso importa para o público que está ouvindo. E por fim, criamos o nosso escudo de proteção. A gente antecipa uma pergunta que fatalmente vai surgir e já deixa no gatilho uma resposta cirúrgica, blindada com evidências reais. Cada componente carrega o peso da nossa credibilidade. Etapa 4. O código e a prática. A mágica da geração de visuais. Na engenharia de dados moderna, criar gráficos deixou de ser aquele trabalho braçal feito à mão livre. Hoje, o jogo é criar rotinas reproduzíveis usando scripts de código. Geralmente fazemos isso em Python, usando bibliotecas consagradas tipo Matplotlib e Seaborn. Garantir o uso de scripts significa que, se os dados de base mudarem amanhã, a gente gera tudo de novo num piscar de olhos. E o coração de toda essa prática se resume a uma grande regra de ouro que está nessa citação gigantesca. A palavra-chave é rastreabilidade. Cada gráfico desenhado precisa ter um rodapé super discreto que conecte ele direto com a origem no mapa de evidências. Algo tipo mapa de evidências, linha 4.
Com essa transparência, se rolar qualquer questionamento espinhoso sobre tempos de latência da rede, bom, a resposta está na ponta da língua, é só indicar a procedência matemática do dado. Etapa 5. Checkpoint de qualidade. Hora de vestir o chapéu de inspetor-chefe. Antes de qualquer projeto veja a luz do dia e vá para a tela, a gente passa por 5 passos de inspeção imutáveis. Passo 1. Conferir se os arquivos estão em altíssima resolução e com nomes lógicos. Passo 2. A famosa prova de fogo da legibilidade. Quando a gente bota no formato 16:9, em tela cheia, os textos pequenos dos eixos ainda dão para ler ou virar um burrão indecifrável? O contraste de cor segura a onda? Passo 3. Garantir que o rodapé de rastreabilidade está lá. Passo 4. Bater o olho nas notas do apresentador e ver se estão preenchidas cobrindo aqueles nossos 4 pilares fundamentais. E o quinto e último passo é o nosso teste de estresse sistêmico. O código gerador da imagem funciona sem falha se a gente rodar do absoluto zero? Olha, se falhar em um único passo, a montagem volta imediatamente para a prancheta, sem desculpas. Etapa 6. Próximos passos. A nossa montagem definitiva. Para fechar nossa análise de hoje e consolidar tudo que nós engenheiramos até aqui, gravem bem a regra de ouro inegociável. Mantenha apenas uma afirmação principal por visual. Isso é o que vai manter a atenção de todo mundo super afiada. Além disso, anote e certifique a rastreabilidade perfeita de cada dado e mantenha todo o pipeline de construção reproduzível usando os seus scripts. Depois de todo esse processo, a reflexão provocativa que eu deixo para você é a seguinte. No calor de uma apresentação gigante e super importante, se alguém duvidar do seu número de capacidade da rede, em quantos segundos você consegue defender esse dado de forma inquestionável? É exatamente para dar a você essa velocidade e confiança inabalável que implementamos essa linha de montagem técnica. Lembrando que todo este material e a pesquisa de base foram cuidadosamente preparados pela Ford College. Se você quiser mergulhar ainda mais fundo nas grandes arquiteturas da Web3 e explorar outros conceitos brilhantes desse ecossistema, o seu próximo passo é visitar o site ford.college. Um excelente aprendizado para nós e até a próxima análise.